Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709 de 2020 entrou em vigor hoje, meus amigos, dia 27 de agosto de 2020. E essa lei, ela veio em um cenário para criar uma segurança jurídica, para padronizar normas, para promover a proteção de forma igualitária em todo o país e no mundo aos dados pessoais de todo cidadão que esteja no Brasil. E para que haja essa proteção de forma igualitária e que não haja uma confusão, meus amigos, a lei ela traz logo de cara o que são dados pessoais e define que há alguns desses dados sujeitos a cuidados ainda maiores e específicos, como os sensíveis e os relacionados a crianças e adolescentes, e que esses dados eles são tratados tanto no meio físico como no meio digital, meus amigos. Essa lei ela tem 65 artigos, é uma lei extensa e o seu artigo 1º é claro ao dispor que esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. O seu artigo 2º, ele diz que a disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamento, inciso 1º, o respeito à privacidade, à autodeterminação informativa, à liberdade de expressão, inciso 3º, de informação, de comunicação e de opinião, inciso 4º, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, inciso 5º, o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação, inciso 6º, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor, e o inciso 7º do artigo 2º, os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais, meus amigos. Esta lei ela estabelece ainda que não importa se a sede de uma organização ou centro de dados estão localizados no Brasil e não no exterior. Não tem esse discernimento, essa diferenciação. Se há o processamento de conteúdo de pessoas brasileiras ou não que estão no território brasileiro, a Lei Geral de Proteção de Dados deverá ser cumprida. Determina também que é permitido, meus amigos, compartilhar dados com organismos internacionais e com outros países, desde que isso ocorra a partir dos protocolos seguros e exigências legais. Existe a questão do consentimento, muito discutida no Facebook. É um elemento essencial, o de consentir, ou seja, o consentimento do cidadão, meus amigos, é a base para que os dados pessoais possam ser tratados, mas há algumas exceções a respeito disso. É possível tratar dados sem consentimento se isso for indispensável, por exemplo, para cumprir uma obrigação legal, para executar uma política pública prevista em lei, para realizar estudos via órgão de pesquisa, executar contratos, defender direitos em processo, preservar a vida e a integridade física de uma pessoa, tutelar ações físicas por profissionais de áreas de saúde ou sanitária, prevenir fraudes contra o titular, proteger o crédito ou atender a um interesse legítimo, meus amigos, que não seja um objetivo daqueles escusos, ilegais. Essa lei ela é essencial porque ela traz as garantias ao cidadão, não vai dar tempo de falar muito, que ele vai poder solicitar que dados sejam deletados, ele vai poder revogar um consentimento, transferir dados para outro fornecedor de serviços, entre outras ações. A lei ela vem para proteger os seus dados virtuais e o tratamento desses dados ele deve ser levado em conta
com relação a alguns quesitos, meus amigos, como a finalidade e a necessidade. Não é qualquer dado que vai ser protegido. Esses dados, eles devem ser analisados. Por exemplo, se a finalidade ela for feita de forma a construir um perfil falso ou um perfil profissional de consumo de crédito, deve ser informado logo que isso acontecer, pedindo revisão desse procedimento feito por máquinas. Máquinas, senhores. E tem mais, a lei no país é muito difícil de pegar, algumas pegam rapidamente, eu vou ter que estender o prazo aqui. E o país aqui no Brasil, essa lei, as empresas normalmente não estão ainda preparadas. Eles deverão contar com um sistema de autoridade nacional de proteção de dados pessoais. A lei ela está no papel, ainda não tem nada que se possa atuar, aplicar para que ela seja cumprida. É uma fase embrionária, ela está nascendo, meus amigos do coração. E por isso que é muito importante as tarefas de orientar a população para que elas se previnam e sobre como a população deverá aplicar essa lei. Como cidadãos, eles poderão buscar os seus direitos diante a autoridade quando verificadas as violações previstas na Lei Geral de Proteção de Dados, meus amigos, que entrou em vigor hoje. Há um outro item muito importante: os riscos e as falhas. Isso quer dizer que quem ingere bases de dados pessoais terá que redigir normas de segurança, adotar medidas preventivas de segurança, replicar boas práticas e certificações existentes no mercado. Terá ainda que elaborar planos de contingências. Isso no âmbito empresarial, fazer auditorias, resolver incidentes com agilidade. Suponhamos que haja um vazamento de dados de uma empresa ou de indivíduos que são afetados por isso. Eles devem ser imediatamente avisados. Isso faz parte. A plataforma onde aquele dado foi vazado, por exemplo, um Google, um Facebook, alguma dessas redes virtuais, eles têm a obrigação de comunicar os indivíduos ou as empresas afetadas. E vale lembrar que todos os agentes de tratamento, eles sujeitam-se a essa lei, meus amigos. Isso significa que as organizações e as subcontratadas para tratar dados, aquelas terceirizadas, por exemplo, elas respondem em conjunto pelos danos causados. Os dados devem ser protegidos. E essas falhas de segurança, elas podem gerar multa de até 2% do faturamento anual de uma empresa, de uma organização no Brasil, e no limite até de 50 milhões por infração. Então isso não é uma questão para ficar brincando por aí. E essas falhas de segurança, elas são muito comuns hoje em dia. As empresas elas vão ter que se readequar aí. A autoridade nacional, meus amigos, ela fixará níveis de penalidade. Ela fixa segundo a gravidade de cada falha. Como qualquer lei comum, ela possui gradações de danos e prejuízos sofridos por empresas ou cidadãos. E enviará, é claro, alertas e orientações antes de aplicar sanções às organizações. Então, as organizações elas devem também ser notificadas previamente a respeito de eventuais infrações ou violações a esta Lei Geral de Proteção de Dados. Senhores, hoje eu extrapolei meu tempo. O tema é ainda um tema muito novo, muito recente. Não há matéria suficiente para a gente. O texto da lei é um texto seco, de 65 artigos,
onde define várias situações conforme relacionamos. Esse tratamento da lei, que tem no artigo 3º, o artigo 4º, que fala sobre dados pessoais, que essa lei ela não se aplica no tratamento de dados pessoais, por exemplo, realizado por pessoas naturais para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Então, por exemplo, a Lei Geral de Proteção aos Dados, ela não se aplicará a um cidadão que está ali por mero deleite no Facebook ou no Instagram transferindo os seus dados. Ele deve se acautelar com relação a isso. E também para fins, isso no artigo 4, para fins realizado para fins exclusivamente jornalísticos e artísticos ou acadêmicos nestes quesitos. E também com relação à segurança pública, defesa nacional, segurança de Estado ou atividades de investigação e repressão de infrações penais. Tanto é que neste caso aí, alguns casos que eu estou acompanhando, que solicitaram ao Google para que passasse informações de últimos acessos a pessoas pesquisando o nome de uma deputada ou vereadora assassinada no Rio de Janeiro. Então, a lei ela vai trazer muitas questões positivas e as empresas essas empresas elas terão que se adequar. Não está mais vago agora o sistema. E com relação ao dado pessoal que eu estava dizendo, o artigo 5º, ele é claro que considera-se dado pessoal uma informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Então, dado pessoal, ele tem que ser algo bem concreto e palpável. Não existe um dado pessoal de um fake. E também dado pessoal sensível, isso no inciso 2 do artigo 5º dessa lei, ele define que dado pessoal sensível, dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, senhores, vejam bem, isso é considerado agora um dado pessoal sensível que está protegido por esta Lei Geral de Proteção de Dados em seu artigo 5º, inciso 2, meus amigos, como opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural, uma pessoa física, a você, por exemplo, quando os seus dados nestas questões, suas opiniões políticas, suas convicções religiosas ou filosóficas, ou sua vida pessoal for exposta indevidamente, isso com a permissão, porque essas empresas elas terão que desenvolver uma blindagem para que isso não aconteça. Se isso acontecer, as empresas serão penalizadas, meus amigos. Tem o dado anonimizado, que está no inciso 3º, que é o dado relativo a titular que não possa ser identificado. É o dado anonimizado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento. Banco de dados, que é o conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou vários locais, em suporte eletrônico ou físico. Titular é a pessoa natural a quem se refere os dados pessoais que são objeto do tratamento da lei. Isso está no inciso 5º do artigo 5º. E o controlador, que é a pessoa natural jurídica de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Operador, pessoa natural jurídica de direito público ou privado que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Encarregado, pessoa natural indicada pelo controlador que atua como canal de comunicação entre o controlador e os titulares e a autoridade nacional. Agentes de tratamento, anonimização.
Meus amigos, a lei ela é muito delimitada e tem muitos direitos a serem verificados. Fiquem de olho nos seus direitos. Tenham todos uma boa tarde. Fiquem com Deus e se cuidem.